Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conectando Rotas, o podcast da Mots. Muito bacana ter vocês com a gente de novo, colegas da logística, né? O podcast construído para sempre estar aqui instruindo, trazendo informação, convidados sempre ilustres, justamente para a nossa comunidade cada vez mais estar evoluindo. Né? Eu sou André Pimenta, né, CEO da Mots, né, transportadora que conecta as cargas dos nossos clientes com outros transportadores parceiros, com mais de 110 mil motoristas autônomos, um processo digital da companhia, né, seja no mundo do agronegócio, da construção civil, da indústria de uma forma geral. Acho que números bastante expressivos e muito legal, né, e muito bom estar aqui com vocês hoje pela primeira vez como host. Né? E eu queria fazer um parênteses, né, um agradecimento aí especial ao Fernando Dutra, né, que foi o nosso host aí por praticamente 2 anos, né? Nós estamos no 3º ano agora do Conectando Rotas, né? O Dutra foi dar voos maiores aí, assumiu uma cadeira assumiu uma empresa, né, da Votorantim, né? Então muito legal para nós aqui como líderes também ver outros líderes crescendo, né? Acho que é um dos nossos papéis que a gente tem como liderança. Então muito bom, feliz demais, agradecimento a ele que fazia esse papel aqui de forma com muita maestria, né? Além de obviamente o papel dele como executivo, né? Mas muito legal o agradecimento e explicar também para vocês, né, colegas aqui de logística, nossos ouvintes aí, né, que o nosso modelo vai mudar um pouco agora, né? Então os episódios vão ter hosts diferentes, co-hosts diferentes, que eu acho que tem uma perspectiva muito legal de trazer visões também diferentes, né? Outras perspectivas, né? Então acho que vai enriquecer ainda mais o nosso Conectando Rotas, né? O tema de hoje, né, sem dúvida, acho que é um tema bastante relevante dentro do mundo de logística, né, que é o tema de torre de controle digital, né, torres digitais aí de uma forma geral, torre de controle, torre de serviço, aí o nome a gente pode dar o que for, mas olhando esse mundo digital. A gente sabe que no Brasil o custo de logística, né, ele é de quase 2 trilhões de reais, né, mais de 15% do nosso PIB, né, basicamente quase o dobro do que os Estados Unidos gasta percentualmente falando em relação ao PIB. Então a gente tem uma ineficiência ainda muito grande no Brasil, né, muito custo envolvido em relação a perdas, roubo, etc., né, que tem uma frente importante que as torres podem e trazem eventualmente na questão de prevenção, né, mas a gente sabe que não é trivial também a implementação desse processo como um todo, pensando em sistemas, né? Acho que a logística do Brasil ainda ela tem muito a evoluir na questão de conectividade, na questão de informação, dados, né? Muita planilha de Excel desconectado. O Excel é bom, mas desconectado não vale muito, né? Muita decisão sendo tomada sem dados e assim por diante. Então o tema ele é muito relevante e comigo aqui, né? Um baita de um prazer aqui para me ajudar também. Meu co-host aqui, o César, né, que é líder dentro da Mots da frente de centralidade, de operações centralizadas, melhor dizendo, né, inclusive da torre. Não, César, por favor, se apresente aí para a turma aí. Obrigado, Pimenta. Um grande prazer estar aqui, poder participar pela primeira vez. Acho que vai ser um capítulo muito bacana para a gente. Muito legal. E, né, com uma presença bastante ilustre aí, né, Leopoldo Soares aí, parceiro longa data aí também, hoje, né, atualmente como VP, mandem tudo na verdade, mas VP de cliente, estratégia comercial dentro da NSTech lá, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige depois, Leopoldo. Mas mais do que isso, né, eu queria dar os parabéns pelo Operário campeão paranaense em 2025. 5 e 6. 5 e 6, exatamente, né? Torcedor ilustre, diretor ilustre do Operário, né? Mas brincadeira à parte, Leopoldo, obrigado aí pela tua presença, cara, muito bom ter você conosco aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês falando sobre logística, né? De uma forma geral, sobre transporte e eu posso dizer que tô perto da Mots desde o dia 1 de vida dela, então ver toda essa prosperidade, esse crescimento é motivo de orgulho para a gente que está por perto também. Somos muito gratos, inclusive, Leopoldo. E acho que aproveitando aí, conta um pouco da tua história aí, né? Para quem não te conhece. Quem é de logística normalmente já sabe quem é o Leopoldo, mas acho que vale a pena, né? No final você contar um pouco da tua história, como é que você caiu nesse mundo, né? E como é que você está, onde você está hoje aí. Conta um pouco pra gente. Estou há quase 17 anos falando sobre logística e transporte e eu cheguei com 20 anos na KMM, tá? Uma empresa lá do interior do Paraná, em Ponta Grossa, onde eu moro até hoje, e cheguei como programador, como desenvolvedor,
E passado o tempo, a gente sempre focado em transporte, em desenvolver software para transportadoras médias e grandes. Passado o tempo, eu fui convidado pelos irmãos Malinsky, né? Perfeito. O nosso saudoso Paulo, o Zé e o Guto, me convidaram para fazer parte da sociedade. E daí, nós 4, ali em 2018, fundamos outras empresas que também participam do ecossistema logístico, que é a Trize, que é um app para caminhoneiro. A gente fundou o Qualp, que é um portal de cálculo de custo de viagem. E mais recentemente, em 2022, a gente se juntou à Nestec, junto com o Vasco, com a tese de consolidação desse mercado de tecnologia. E hoje eu sou executivo da Nestec, sou vice-presidente de estratégia, cliente e mercado da Nestec, focado em prestadores de serviços logísticos, né? Então, o meu olhar é sempre para transportadoras, operadores logísticos, cabotagem e essa galera. Mas de forma bastante resumida, é isso. E como você citou, agora também envolvido com futebol. Muito bom. Diretor do Operário, que é campeão paranaense, e até 2030 jogando a Libertadores. Isso aí. Ancorei. Gostaríamos de assistir um dia o jogo do Operário lá contigo. Super lá. Convidados. O nosso camarote fica atrás do VAR. Quando o VAR tem dúvida, a gente já pode dar nossa opinião. Fica o registro aqui, que a gente vai te lembrar daqui a alguns anos. Vamos assistir esse jogo. Vamos lá. Isso. Porque atualmente o meu time, que é o São Paulo, tem sido mais difícil. Cara, o pessoal que torce pro São Paulo vem demandando bastante posições lá no camarote para ter alguma alegria. Muito bom, muito bom. E, Leopoldo, assim, antes de entrar eventualmente no tema aqui de torre, quando você olha a logística como um todo, eu estava falando dessa questão de digitalização, né? Como é que você viu essa evolução, né, durante esses 17 anos desse processo digital? Porque no final, vocês, como KMM, obviamente uma empresa de TMS, muito ligada a essa questão de digitalização, como é que você tem visto essa jornada? Como é que você tem visto isso na Nestec de uma forma geral aí? Legal. Então, nesses 17 anos eu tenho a oportunidade de assistir de camarote essa evolução acontecendo dentro das empresas, e a gente vê que no passado o tempo de reação das transportadoras era muito maior, ou seja, elas eram muito mais lentas para aderir tecnologia. A gente vê que mais recentemente isso vem mudando, mas mesmo assim eu posso dizer que do que tem disponível de tecnologia hoje, mesmo as maiores transportadoras do país ainda estão muito aquém. Isso, na minha visão, acontece porque é um mercado muito informal, é um mercado que tem muitos níveis de empresas operando, é um mercado super fragmentado, né? Então hoje a gente tem, quando você vai na Serpro procurar a quantidade de empresas, você encontra mais de 1 milhão de transportadoras. Mas aí tem um monte daquelas dos PJinhas que a gente fala, quando você olha empresas que emitiram CTE, são aproximadamente 105 mil empresas. Uhum. Sendo que talvez 95% delas sejam microempresas. Então, eu acho que essa característica do mercado faz com que a adoção de tecnologia ainda seja um desafio, uma barreira para grande parte das empresas. E, por exemplo, hoje, quando a gente fala de TMS, o cliente que mais usa funcionalidades dos nossos TMS chega a incríveis 35% de utilização. Então, você veja, mesmo de a capacidade do sistema, você está falando. Do que está disponível de funcionalidade. Porque você vê assim, tem um desafio grande de... Vocês sabem bem sobre formação de times, sobre a importância que as transportadoras historicamente dão para a formação de times, que consequentemente afeta a adoção de tecnologia e tal. E isso gera um pouco do que o Pimenta falou na abertura sobre esse custo exagerado da logística no Brasil, acima de 15% do PIB. E tem uma grande parte disso, que é normal, o transportador, às vezes, ele gosta de dar a desculpa, né? Não, mas olha as estradas, olha a condição que a infraestrutura dá. Tem isso, e isso é super relevante nesse custo excessivo. Mas tem uma parte que é culpa nossa, uma parte de ineficiência, de gestão, que é da porta para dentro, é coisa que a gente tem que resolver. E eu acho que isso aqui, essa ineficiência, essa baixa adoção de tecnologia versus o que poderia ter, é um pouco do que gera esse custo excessivo. E a notícia boa disso é que está nas nossas mãos dar esses passos e melhorar essa relação de custo e gerar mais eficiência, né? Legal. Leopoldo, deixa eu entrar um pouquinho mais agora no assunto de
controle da operação, da logística como um todo, né? A gente sabe, você até citou agora, que tecnologia, assim como pessoas e processos, faz parte da base de qualquer torre de controle ou de qualquer área de controle de uma operação logística, né? Sabendo disso e que a tecnologia, eu diria que é talvez a mais importante dessas três, qual elemento adicional você enxerga ou você teve experiência que precisa ter em uma torre de sucesso? Que, apesar desses três pilares, uma torre que não se apega a um detalhe ou a um quarto ponto, corre grandes riscos ou, de repente, não tem o mesmo sucesso que outras? Legal. A gente sempre fala desse trio, né? Pessoas, processos e tecnologia. Na Nestec, a gente adicionou o quarto, que são dados. Então, a gente entende que com a capacidade de geração de dados que todas as empresas têm hoje em dia, você ignorar os dados para tomada de decisão é um grande erro. E você pode pensar, não, mas dados está dentro de tecnologia. Não, porque tecnologia ela é a ferramenta de execução que você vai operar. Agora, o que você vai colocar de insumo para as pessoas, para os processos e para a tecnologia são os dados. Então, com certeza, a gente olhando novamente de camarote, a gente vê que as empresas que se propõem a tomar decisão baseada em dados têm diferencial desde o primeiro momento. Legal. E algo até impensável, né? 2026, que empresas sigam tomando decisões sem estar pautadas em evidências reais, né? Acho que é um ponto legal que você traz, porque a tecnologia por si só ela não resolve o problema. A tecnologia ela te permite enxergar muito mais coisas além do que você enxerga até então, né? Sim, a gente sempre brinca que a tecnologia ela automatiza alguma coisa, ela deixa algum processo mais rápido, mais eficiente. Agora, se o processo ele está mal desenhado ou ele está errado, a tecnologia ela vai deixar o erro mais rápido. Entendeu? Perfeito. Ela vai fazer com que você erre mais rápido, você erre mais com base nisso. Então, por isso que a gente fala sempre desse trio. Não adianta, a tecnologia... eu sempre comparo com a academia, né? Assim, você vai lá e paga 6 meses de academia, não vai um dia, no 6º mês ela assim, porra, aqui ó... Não deu resultado. Não tô com shape ainda. E aí? Mas, pô, tem toda a parte de disciplina e da pessoa... também fazer sua parte para conseguir chegar lá. Então, nenhuma das três sozinho, com os o dado, ele aumenta a qualidade, mas nenhuma das três consegue funcionar sozinho, né? Agora, você que participou com certeza de milhares de implantações de TMS, né? E obviamente pela frente de torre que vocês têm também dentro do sistema, quando você olha o processo de implantação, por exemplo, né? Para quem está pensando, pô, tô ouvindo tudo isso, como é que eu faço para implantar um negócio desse? Como é que a gente aterriza isso? Fala assim, como eu deveria olhar para esse processo desde o começo, para a entrada, entendi que dados, no ponto que você está trazendo atenção, vamos fazer, e olha para o teu dado antes de começar qualquer coisa, mas que mais eventualmente dentro dessa jornada você acha que é relevante para uma implantação seja de sistema TMS, de uma torre, etc, né? Sim, quando a gente fala de torre de controle, é bastante abstrato, né? O que se quer com uma torre de controle? Eu acho que o que diferencia implementações de sucesso ou não é a empresa saber o que ela quer. O que ela quer controlar, qual problema, qual dor ela quer resolver. Eu quero ter uma torre de controle porque eu acho bonito colocar um monte de TV com um monte de mapa e uns negócios piscando. Porra, é massa trazer meu cliente aqui, ele vê, assim, tá, realmente é legal, mas o que você quer resolver dentro da... Qual o indicador que você vai melhorar? Eu acho que, Pimenta, o que a gente mais vê são empresas que, quando começa a implementação de uma torre de controle, não tem certeza da onde querem chegar com aquela implementação, de qual o problema, quais são os 2 ou 3 pontos fundamentais, critérios de sucesso que vão fazer com que aquela torre pare de pé. E esses critérios eles não são iguais para todas as empresas. Vai ter aquela empresa que opera transportando combustível, que o interesse dela é diferente daquela empresa que transporta granel. Sei lá, caminhão, é transporte, mas são mundos completamente diferentes. Entendeu? Tem o fracionado que tem uma outra perspectiva sobre torre de controle. Então, com certeza o que faz diferença é saber aonde quer chegar e quais são as dores que ele quer resolver com aquela implementação, né? Legal. Ô, Leopoldo, trazendo um pouco para a nossa realidade na Mott's, né? A gente tem algumas operações em que os nossos caminhoneiros ali, eles fazem diversas vezes a mesma rota ao longo do dia, são tiros curtos. Então é muito importante para a gente usa muito a nossa torre para conseguir acompanhar
esse giro dessas placas, né? Para conseguir identificar o máximo de potencial de rodagem aqui. O que você enxerga que quando uma empresa constrói uma torre ou qualquer grande mecanismo ou área voltada para o controle da operação, ela passa a enxergar, além desses pilares que a gente falou e de dados, que para mim também é super importante, o que você acha que ela passa a enxergar que até então ela não via? Você deu esse exemplo dessas rotas curtas e que acontecem várias vezes ao dia. A gente falou sobre futebol aqui, eu sempre gosto de dar o exemplo para deixar bem material. O Ancelotti na Copa. Você sabe que os jogadores hoje andam com sensores e tal, e no banco de reserva eles ficam com... Aí às vezes o Ancelotti manda substituir alguém, a torcida fala assim, o cara tava bem. Pô, mas no indicador tá mostrando que ele tá com uma fadiga alta e tal, e ele... Perfeito. Agora, assim, você concorda que essa ação que o banco de reserva está tomando é com base em dados atuais, reais, online, e aquela ação naquele momento faz sentido? De nada adianta, no dia seguinte, o Ancelotti pegar assim, nossa, o Neymar, que a gente não sabe se vai ou não, esteve fadigado, então deveria ter tirado. Devia, já era. É jornal de ontem, entendeu? Não dá. Então, para mim, quando a gente fala de dados, a gente não está falando somente de dados históricos, a gente está falando de dados reais e online. E além de ter dados reais e online, vai piscar na tua tela. Você tem que ter a tomada de decisão, tem que ter a ação em cima daqueles alertas que são gerados. Então, com certeza, se veja... implementei bem, sei onde eu quero chegar, coloquei processos, pessoas e tecnologia para rodar. Eu tenho dados, mas, poxa, o processo de tomada de ação em cima dos indicadores em tempo real é muito importante. Senão de nada adianta, né? Senão você vai ler jornal de ontem, e ler jornal de ontem é perda de tempo, né? E tem uma conexão interessante aqui, né? A gente está falando não somente, eu acho que foi o início muito desse conceito de torre. A gente já não está falando mais que a visibilidade resolve o nosso problema. Agora a gente está falando de previsibilidade. Não basta você enxergar, você tem que saber ler aquilo e trazer alguma perspectiva futura do que pode acontecer. Acho que esse exemplo que você trouxe dos jogadores é ótimo, porque os dados por si só podem indicar que ele está cansado em excesso. Mas aquilo, de uma forma correlacionada, traz que ele não vai chegar até o final do jogo, ele pode ter uma lesão, por exemplo. Então acho que isso é legal, a gente perceber que mesmo um assunto relativamente novo, como é a torre e controle operacional, já tem uma evolução natural acontecendo em que a gente sai de um nível de aceitável e agora está indo para um outro, que já é conseguir prever o futuro. Perfeito. Quando você fala de prever, o Pimenta comentou sobre também o custo logístico, ter roubos, acidentes e tal. Com a quantidade de dados que a gente tem hoje, e você sabe que um acidente na rodovia ele não acontece de uma hora para outra. Ele vai dando sinais que ele vai acontecer. Quando você está numa lógica dessa e fazendo gestão com base em dados, você consegue prever a chance maior de acidente. Isso consegue agir, isso tem que agir no tempo certo para evitar. Então, é esse tipo de possibilidade que eu entendo que está na mesa, e quanto mais a gente conseguir utilizar disso, a gente vai aumentando a eficiência das operações, né? Agora, Leopoldo, você esteve na China o ano passado e obviamente você viu lá o mundo de imersão que eles estão fazendo e desenvolvimento na prática de inteligência artificial, etc. Saindo um pouco da hype, mas na prática você viu muita coisa lá, né? A gente já consegue ver de forma prática hoje, por exemplo, quando a gente olha dados, previsibilidade, dados reais, etc., coisas práticas sendo utilizadas, por exemplo, quando a gente está falando de uma torre, eventualmente, hoje? Olha, sim, a gente tem em laboratório experimentos que são bastante impressionantes, mas Legal. Assim, na prática, de 0 a 10, 2. Tá bom. Muita coisa para avançar ainda. Tem muita coisa para avançar. Eu sempre brinco que tá o povo lá do ChatGPT, da Manus, da Cloud, botando a cabeça para funcionar, e a gente aqui usa para fazer meme, né? Perfeito. Para editar foto e tudo mais. Eu acho que assim, tem muita coisa ainda de aplicação de AI dentro das operações, e que o Vasco fala uma frase que eu gosto bastante e faz muito sentido, né? Que o ser humano ele tende a subestimar, a superestimar o impacto da tecnologia no curto prazo e subestimar no longo. Então a gente olha para as ferramentas de IA hoje e fala assim, cara, nossa, dá para fazer tudo. A gente não para pensar o que daqui 5 anos, como que vai estar a nossa dinâmica de trabalho com base em tudo isso que está acontecendo. Então hoje a gente
recebe muita coisa de avanço de IA e tudo mais. Se você tenta acompanhar, você fica maluco, inclusive, porque toda semana alguém lança alguma coisa nova, né? Alguma coisa nova. Mas a aplicação disso ainda é superestimada no curto prazo e subestimada no longo. Eu acho que logo mais a gente vai ver talvez um quinto ponto aí, ou um quinto que abrace tudo isso que a gente falou já, que é AI, né? De forma prática. Agora, você acha que é falta nossa ainda de conhecimento, letramento, etc., falta de investimento, quando você olha as empresas de uma forma geral, quando compara, volto a falar, você viu cases lá práticos acontecendo, o Brasil acho que ainda atrás isso, né? É um pouco por mais que a gente superestime no curto prazo, mas falta a gente falar, vamos investir mesmo, vamos parar de, que nem diria o Ortega em casa, jogar futebol de menina, né? Vamos jogar futebol agora de gente grande, querendo operário, vamos botar dinheiro nesse negócio mesmo. Cara, eu não sei se fosse para colocar em ordem de prioridade, se grana estaria em primeiro lugar. Eu acho que, você falou de letramento, eu acho que ainda o nível de conhecimento e informação sobre o potencial dessas tecnologias nas operações é muito baixo. E por padrão, e eu falo do mercado de transportes, porque é o mercado que eu vivo há muito tempo, você vê uma cultura muito baixa de investimento em educação. E isso gera esse tipo de resultado. Então, poxa, não é só a grana que resolve agora, é você saber exatamente aonde colocar a grana e para qual resultado. Então, acho que o processo de letramento, quando a gente foi para a China lá, você olha... a educação é o principal assunto. É verdade. O principal assunto. Ao tempo que aqui no Brasil a pessoa quer saber teu sobrenome para saber se você é filho de quem e tal, lá ele quer saber em que escola você estudou. Ele quer saber qual que é a faculdade que você fez para entender qual que é a importância que você dá para a educação. Então, tentando traduzir isso um pouco para o nosso dia a dia aqui, eu entendo que o transportador que investir em educação do time, melhoria do nível de consciência do time, com certeza vai saber aonde colocar melhor o dinheiro em relação à tecnologia e todas as outras áreas ali. Perfeito. Olha, Paulo, e uma dúvida, né? Para poder pegar até um pouco da tua vivência. A gente olha hoje muitas indústrias investindo bastante em tecnologia para ter todo monitoramento produtivo, enfim, time, agendamento. A gente vê fazendas hoje já utilizando drones, inclusive, para fazer tanto monitoramento quanto o próprio trabalho ali da plantação. Mas quando a gente vai para o transporte, da porteira para fora, a gente ainda tem ali, acho que um grande gap, né? Você acha que isso tem a ver um pouco também com o momento do Brasil como um todo? Você acha que isso tem um movimento a acontecer natural? Porque a gente ainda tem, né? De certa forma, a gente vê a quantidade de caminhoneiros reduzindo ano após ano e a gente vê a idade média desses caminhoneiros também mudando, né? Como você acha que vai acontecer um movimento no transporte especificamente para a gente conseguir ter esse nível, de repente, de digitalização ou de conhecimento tecnológico? Eu não sei, César, se quando a gente compara o segmento que a gente vive versus o segmento que a gente não vive, se a gente não está olhando só para o palco, para aquilo que querem que a gente veja em relação aos outros segmentos do ponto de vista de adoção de tecnologia. Mas assim, olhando para o nosso cercado aqui, realmente tem muita oportunidade. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer de tecnologia aqui. Agora, tem pontos, como você citou, sobre os motoristas. Você pode falar o que se quiser, você pode falar que falta incentivos, pode falar, mas assim, fato é que as condições que são aplicadas ao motorista, elas fazem com que cada vez menos pessoas queiram ser motorista, ao ponto do pai não desejar que o filho siga a carreira dele, em razão das condições. Eu acho que quando a gente olha para o segmento como um todo, e tudo que a gente está falando aqui sobre segurança, sobre torre de controle, isso tem também a visão de melhorar o dia a dia do motorista. Que no final é assim, cara, tem N empresas, tem um embarcador, tem um operador logístico, tem a grande transportadora, tá? Mas quem pega o volante e bota para rodar é o motorista de caminhão. Então, muitas vezes a gente esquece que essa figura é uma figura essencial e primordial dentro do nosso processo e deixa de cuidar da experiência que ele tem. E vocês sabem bem que a gente deixa mesmo de cuidar da experiência que ele tem. Eu acho que enquanto as empresas não passarem a perceber que essa experiência é um ativo importante para o crescimento no longo prazo, a gente vai ter dificuldade. E daí, assim,
para gerar colapso, que é uma coisa que a gente sempre vê o pessoal falando por aí. Eu acho que demora, essa é uma visão minha, demora porque as empresas elas já vêm começando a se especializar em melhorar as condições, melhorar a remuneração, a lei do motorista dá uma empurradinha para atender isso. Então você já vê que os motoristas vão migrando para essas empresas que têm melhores condições. E as empresas lá que não ligam para isso vão tendo mais dificuldade. Então, quando a gente compara setores, novamente, a gente tem muita profundidade no que a gente vive aqui. Eu acho que todos os setores vão ter sua dificuldade em estar no Brasil. A gente sabe que, de uma forma geral, a educação não é o principal ponto de investimento. Perfeito. Então, eu acho que isso é distribuído em todos os segmentos. E com certeza a educação dentro do nosso segmento, dentro do Brasil, é um caminho super viável, só que não é de curto prazo, é de longo prazo. E quando a gente fala da especificidade do motorista, para mim o trabalho cara, qual que é entender o motorista como ativo e quais são as ações que a gente vai ter para que ele queira que o filho dele também seja motorista, né? Eu acho que é uma preocupação que todo mundo que está na cadeia de logística precisa rapidamente, eu acho que olhar para isso, né? Porque no final, acho que você trouxe uma palavra importante, ele é um ativo da logística hoje, do fato é o motorista que leva a carga para um lado e para o outro, né? E o que a gente vê normalmente é um pouco Davi e Golias, né, cara? Porque no final a corda sempre vai rompendo no lado mais fraco, né? E como é que você olha para isso, né? Por exemplo, a gente lá dentro de casa, lá que a gente tem todo o programa de benefícios para motorista, desconto de diesel, né, vale saúde, etc, né? E a gente começa a estudar e a gente começa a ver o tamanho da necessidade de carência de vários temas que o motorista tem. Seja o processo de remuneração, né, que você comentou, né, Leopoldo? Até acesso à saúde, acesso à educação, né, para a família dele eventualmente ter acesso, né? E é muito legal quando você escuta os mais antigos, o orgulho que ele fala de falar, eu consegui formar meus 2, 3 filhos em faculdade, trabalhando como motorista. Né? Então, assim, é uma profissão muito, muito importante para o país, né? Mas que eu acho que de alguma forma, eu acho que a gente como sociedade, como indústria, né? E aí estou falando embarcador, o transportador, etc. Eu acho que tem que ter uma atenção maior efetivamente para o motorista, principalmente para o autônomo, estou falando, mas de uma forma geral, Sim, né? Sim. O motorista de uma forma geral, né? Então, a preocupação de sair, e última década, a gente olha os estudos lá da ISO, lá mostrando 5,6 para 4,4 milhões de motoristas, né? Estamos falando de 1 milhão de motoristas a menos, e um envelhecimento do público, uma preocupação acho que grande. Mas bom porque eu vejo o tema, Leopoldo, aparecendo mais, assim, eu vejo uma preocupação maior. E muita gente comentando o tema, falando o tema, começando a ver algumas ações aparecerem. E não vai ter bala de prata, né? Não vai ter. Saiu uma Isso. legislação que todo mundo vai querer ser motorista. Não vai. Não vai. Então, é isso. São as ações somadas que geram o ambiente. Né? E eu acho que a parte de conectividade é um fator importante, né? Eu digo, não do motorista especificamente, isso também. Mas quando a gente está falando de logística, né, da rede de logística mais conectada e mais otimizada, você garante que o motorista faça a viagem, chega lá, não tem fila, ele vai lá, descarrega, carrega rápido, volta, né? Então, tudo isso eu acho que no final ajuda no processo de remuneração dele, porque ele vai conseguir trabalhar as horas que ele precisa trabalhar, respeitando a jornada dele, mas sendo produtivo, sendo remunerado. Sim. Então, essa questão de segurança, né? O fato de ser conectado de alguma forma cada vez mais. Eu sempre uso o exemplo, se o cara sai, por exemplo, de uma operação nossa de Imbituba, por exemplo, e vai para o Mato Grosso, que seja, levando insumo lá para as plantas da Votorantim, ou seja, qualquer coisa que seja, não importa. Ele vai fazer esse trajeto praticamente isolado. Ele não se conecta com ninguém no final, né? Tudo bem, tem uma torre de controle monitorando ele, pode ter, é verdade. Mas assim, o pedágio não sabe o que ele está passando ali, o borracheiro não sabe o que ele está passando ali, ele não tem acesso em termos digitalmente falando, ou seja, estou com um problema, como é que eu assono aqui uma ajuda, né? Então, acho que tudo isso vai perdendo atratividade, né? Aí ele passou todo esse tempo rodando isolado, ele chega lá na planta para descarregar, ele fica 6 horas esperando. 6 horas você foi bondoso. E aí, quer ser motorista também? É isso. É isso. Não
tem um lugar para comer, não tem um lugar para tomar um banho decente. Então, acho que é tudo isso. Acho que no final nós temos... Mas eu acho que você falou, a gente tem visto, acho que, movimentos acontecendo, né, de preocupação. Então, você vê, por exemplo, vários embarcadores com uma preocupação de ter um local de recebimento desses motoristas, para um local bacana para ele ficar, etc. Né? Tentativas de conexão, né? A Tris, acho que é um baita de um exemplo disso, né? De agendamento, né? De ele conseguir agendar o slot dele para fazer uma descarga, para fazer uma carga. Então, você vê o mercado se movimentando, tecnologia ajudando isso, mas acho que tem muito para caminhar. Né? Até nesse ponto de conexão, e você falou antes sobre isso, a nossa principal tese na Nestec agora é justamente esse entre personas, né? Cara, como que eu conecto o motorista ao transportador? Como que eu conecto o transportador ao embarcador? Como que o posto participa disso? Para que a gente possa... Esse entre... as personas que é onde a gente entende que está o grande valor, primeiro, que a Nestec pode gerar, dado a nossa carteira de clientes, que conta com todas essas pessoas, e qual que é a prioridade que eu tenho? Putz, qual que é a primeira conexão que eu faço? Pô, carga e descarga, a gente sabe que é aquele custo invisível do transportador, porque ele não está normalmente na proporção que acontece dentro do preço do frete, estressa motorista, estressa a margem do transportador e atrapalha a planta. Então, com certeza essa conexão, e quando a gente fala de tecnologia, AI e tudo mais, isso tende a acelerar. Eu acho que quando a gente começar a ver essas coisas sendo mais conectadas, a gente vai tendo melhora de condição para todo mundo. Né? E quando você deve ter... A primeira torre de controle que eu participei foi em 2000... Não vou falar, né? Vou falar. 2007, 2006, 2007, na época ainda que eu estava na Ambev. Você deve ter visto várias sendo implementadas ligado a KMM nesse processo. Cara, como é que você viu a evolução em termos de tecnologia? Estou falando em termos de torre de controle. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, lá atrás... Eu vejo pela torre da Motos hoje, pelo celular, você pega o sinal, lá atrás tinha que botar o hardware no caminhão, pelo satélite e tal. Tem suas vantagens e desvantagens, mas é muito mais moroso e tal. Mas além disso, assim, o que mais você poderia falar em termos de evolução nesse processo, em termos de tecnologia, olhando para uma torre, por exemplo, que você tenha visto que evoluiu? Cara, eu acho que esse ponto que você trouxe em relação ao rastreamento é algo evidente, né? Então, antes eu só conseguia fazer gestão daquele caminhão que tinha rastreador, apesar de ser boa parte da frota, está longe de ser 100% da frota. A comunicação via 5G, na minha visão, nos últimos anos, deu um up gigante na conectividade. Então, o 5G é mais uma daquelas situações que a gente não entende o quanto que ela pode gerar de valor no longo prazo. E eu acho que, como a gente está no dia a dia, você nem vai percebendo isso, mas o fato de você ter hoje 100 e poucos mil motoristas que você sabe onde eles estão via 5G, acho que isso muda completamente a condição de tomada de decisão. Então, o que eu entendo que mudou dos últimos anos é a velocidade com que eu tenho informação e a capacidade de tomada de decisão que a gente tem. Que quando a gente pensa nos indicadores que são medidos, eu não acho que eles mudaram muito. Né? Cara, eu estou medindo OTIF, eu estou medindo tempo parado, eu estou medindo... Porque assim, eu vou voltar no carga e descarga. Cara, a gente não resolveu, entendeu? Tem décadas que esse é um grande problema. O que a gente sabe hoje? Hoje a gente sabe exatamente que ele ficou 4 horas e 35 minutos parado, mas não resolveu. As 4 horas e 35 não viraram 20 minutos. Mas tem a máxima, né? Para resolver, para gerir, eu preciso medir. Então a gente mediu, agora a gente está na fase de resolver. Então eu acho que a gente tem informação muito mais rápida, muito mais precisa. A 5G, com certeza, foi, na minha visão, a grande revolução da disponibilidade de informação no 5G. Eu acho que AI vai ser um outro grande ponto de inflexão para torres de controle que não chegou ainda. Tá? Eu acho que a gente não está aplicando, não está em prática ainda dentro das operações, mas com certeza vai ser um grande ponto de inflexão. Tá? Legal. E deixa eu parafrasear que acho que um grande professor que a gente tem no Brasil, Vicente Falcone, aprendi com ele em um determinado da minha vida que quem não mede não gerencia. E quando a gente implementa uma torre, é muito natural, exatamente o que você falou, a gente passa a enxergar muita coisa. Né? A gente tem desde pequenos a grandes transportadores que operam até então no escuro ou com dados muito limitados, e quando você faz uma implementação dessa, de uma forma séria, claro, você passa a enxergar um monte de coisa que você queria ver e que você não queria ver. O que você tem de ideia, Leopoldo, sobre como as empresas lidam
com esse nível de visibilidade, às vezes de coisas que elas não sabiam que era um problema ou que elas não esperavam que seria um problema? Eu acho que como tudo na vida, esse é um comportamento do ser humano, né? A primeira reação é de negação. Assim, não, o sistema está errado, né? Está medindo errado, não é possível. Depois da negação vem a aceitação, né? Assim, puta, é verdade. Curva é da verdade. abundância natural. E daí depois disso vem a reação, né? Vem a resolução. Então, é meio comum, tá? Vou dar um exemplo claro. Isso aconteceu mais de uma vez, então nem preciso citar nomes. Se os transportadores estiverem assistindo, eles vão se reconhecer. O KM vazio. Puta, você tem uma máxima que, cara, toda viagem, na nossa cabeça, começa no vazio. Então, eu descarrego no lugar, o caminhão ele está pronto para começar uma nova viagem. Eu destino ele está em Curitiba. Eu falo que a carga que ele tem para rodar é em Paranaguá. Então, o primeiro trecho da viagem é vazio, ele carrega em Paranaguá, ele sobe para o Mato Grosso. Então, a viagem é composta por um trecho vazio, um trecho carregado. A gente começou a medir isso numa torre de controle para saber o quanto o vazio representava do total de quilômetros rodado por uma frota. E quando começou, ele explicou um pouco a gente faz isso, faz aquilo, faz esse tipo de operação. Eu falei, puta, cara, no mínimo 40%. Não, dá 15%, assim, no máximo 18% de vazio. A gente foi rodar, eu tinha errado mesmo, era 50%, entendeu? De vazio. E daí o primeiro momento é de negação, daí depois aceitação e depois gestão. Mas é isso, mede, daí quando você mede começa a ficar claro aonde que no dia a dia, operação é muito difícil você perceber algumas coisas, né? E a gestão com dados ajuda a decidir sobre isso daí. Então, esse é um exemplo, mas é só um exemplo dentre tantos outros que vão acontecer, né? Acho que o mais que deve acontecer com todo mundo é o atraso, né? Pô, você avisar o cliente te avisar que atrasou é a pior coisa, certo? Então, a torre de controle com os dados online, ela te dá a possibilidade de saber que vai atrasar e você consegue fazer a gestão dessa informação com o teu cliente de forma mais precisa, né? E acredito também que com o passar do tempo e por vários cases, né? Estou pensando aqui, né? Como é que você vende a implantação por exemplo, de uma torre? Porque no final você tem um investimento para fazer, né? Então, tem que investir em tecnologia, pessoas, a sala com TVzinhas, né? Estou pensando um pouco na lógica de, olhando todos os cases, cada vez mais fica mais fácil vocês conseguirem mostrar, né, o benefício real de uma torre de controle, né, no final, financeiramente falando. Porque, obviamente, você tem um investimento para fazer, mas você tem um monte de coisa que são custos ocultos, eventualmente, dentro de uma operação que você não enxerga e que vocês começaram a mapear. E aí você deu um exemplo. O que mais podemos falar, eventualmente, de talvez custos ocultos aí, ou custos não mapeados aí, ou problemas gerais que a gente possa ter? Eu tenho no nosso pitch de vendas... Boa, isso. Aí tem três... Olha, presta atenção agora no pitch de vendas dele, hein, turma? Vamos lá. Então, tem N possibilidades de redução, mas quando a gente olha para o que afeta a maior quantidade de transportadores... tem 3 pontos específicos. Primeiro, isso que eu acabei de falar sobre o KM vazio. Então, cara, esse é um custo oculto super relevante, tá? Mas eu subcontrato, então isso não me interessa. Interessa, porque o teu parceiro ele só vai continuar sendo teu parceiro se você ajudar ele a fazer gestão do ativo dele, tá? Então, esse é um ponto. O segundo, e tão simples, que é tempo parado. Tá? Você deixar o teu caminhão ou o caminhão do teu parceiro parado, tá bilhetando lá. E você não está nem falando parado esperando numa fila. Não. Parado sem produzir. Sem produzir. Tempo improdutivo. Porque a máquina tem que estar rodando, né? Tem que estar. Caminhão foi feito para rodar. Isso. Né? É isso aí. E o terceiro ponto é você não saber o que ele vai fazer depois que ele terminar a viagem. O que a gente chama de próximo agendamento ou próxima viagem. Tá? Então, assim, tem alguns clientes que chegaram no nível de gestão que assim, o caminhão ele está no 20% final da viagem, está se aproximando da descarga, ele tem lá na tela dele os caminhões que estão próximos da descarga e não tem ainda a próxima viagem. Porque isso ajuda nos outros 2 indicadores. Cara, se eu tomo cuidado de saber o que aquele meu parceiro, o que aquela minha frota vai fazer assim que ele descarregar, Perfeito. Eu começo a fazer a roda girar e gera produtividade para ele, para mim e para o cliente, certo? E o que a gente vê em, 9 de 10 empresas que a gente visita?
o operador ele espera para definir a próxima viagem depois que o motora liga e fala, tô vazio. Aí o cara vai correr atrás. Nisso do tô vazio, vai tomar café, cara, 2, 3, 4. Ah, puta, mas tá de noite, amanhã eu começo, entendeu? Então, acho que esses 3 indicadores, se você pega assim, se você resolve, se você melhora 10% o teu KM vazio, se você melhora 10% do tempo parado, e se você melhora 10% em relação à próxima viagem, você já pagou 4 vezes o investimento da torre de controle, entendeu? Então, isso gera benefício para todo mundo. Novamente, não é só para a frota isso. Isso vale muito para o parceiro. Sim. Inclusive, na minha visão, vale mais ainda para o parceiro. Porque o parceiro, a tua frota, ele não vai falar assim, não, viu, eu vou ser frota de outra empresa. Perfeito. O teu parceiro vai, entendeu? O teu parceiro vai assim, puta, trabalhar com o fulano lá é melhor porque o cara não me deixa parado, não me deixa esperando, não me dá previsibilidade. Então, acho que esses 3 pontos... eles afetam 100% das operações, independente do segmento, e justificam a implementação de uma torre de controle. E é o que a gente estava falando da atratividade da profissão. No final, se você resolve isso, você está sendo mais atrativo para o motorista continuar operando e querer trabalhar, né? Sim, que o motorista, a gente vê vários vídeos rodando por aí, né? Aonde que o motorista fica bravo? Onde que ele solta a carga na frente da planta? Quando ele está parado e não tem previsão. Não está produzindo. Entendeu? É isso, é quando o motorista está bravo, entendeu? Tenta demorar para emitir o conhecimento do motorista para ver o que acontece. Entendeu? Ele vai ficar É isso. pé da vida com você porque ele está parado. Ele não tá... O motorista quer rodar, entendeu? Quer rodar. Então, eu acho que isso que você falou, em diferentes perspectivas, ele resolve muita coisa dentro de uma transportadora. Tem um ponto legal aqui, né, Leopoldo? Porque quando a gente fala de resolver problema, a gente primeiro precisa ter consciência de que existe um problema para ser resolvido, né? E o que a gente comentou até agora sobre a visibilidade que a torre consegue dar, que às vezes não é o que, enfim, a empresa espera ou gostaria de ver. Como que fica essa mudança de mentalidade ou até cultural dentro de uma companhia quando ela precisa parar de ser reativa a problemas e, de repente, abraçar esses problemas, assumir ali as suas responsabilidades e focar em solucionar? Porque aí sim você consegue ter essa reversão dos indicadores que você falou, né? Você consegue mudar os seus números. Isso é muito cultural. Da mesma forma que nós, nossa vida cotidiana, para aderir ou habilitar novos hábitos, você precisa de muita disciplina no começo, até que isso vire um hábito, numa empresa não é diferente, né? Então, você sair de uma empresa reativa para uma empresa que toma decisão com base nos dados, com base na torre de controle, é muito implementação de hábito. E assim, uma coisa que a gente vê bastante é a importância do patrocínio dos diretores, dos proprietários, dos presidentes das empresas nessa mudança de mentalidade, porque é mudança cultural. Então, muita gente tem dúvida do que é cultura. Para mim, um ponto claro de explicar cultura é isso. A empresa tem cultura de ler jornal de ontem. A empresa tem a cultura de só aceitar ler jornal de hoje, entendeu? Então, essa mudança cultural, e veja, ela extrapola a tecnologia, extrapola pessoas, processos, é cultura, né? Que está dentro de pessoas, mas é a mentalidade das pessoas e muitas vezes a mentalidade dos líderes, né? Que afeta isso daí no dia a dia. Ou seja, e aí é uma dúvida, né? Quando a gente está falando de tamanhos de empresas, de transportadoras, por exemplo, né? Ou próprios embarcadores. Embarcador normalmente é um pouco maior, tem um pouco mais de capacidade de investimento, vamos falar assim. Mas quando vocês vão, por exemplo, fazer o approach de vocês para fazer a apresentação de vocês de uma torre, por exemplo, existe mais dificuldade de vender isso para um pequeno ou médio transportador, pela questão de investimento dele, ou não? É muito mais no final, assim, se o proprietário ele tem essa visão, etc., ele entende que é importante ele ter o sistema lá de monitoramento dele, de torre, etc. Sim, o grande, se ele não tem alguma coisa nesse sentido, já chame do nome que for, ele já está atrasado. Está bem atrasado. O médio, eu sinto isso ali nas nossas conversas comerciais, nossos forecasts e tudo mais, o interesse que os transportadores médios estão dando para o tema e a implementação numa empresa que está crescendo é muito mais fácil e tem muito mais chance de dar sucesso do que uma empresa grande. Quando você pega uma empresa muito grande, a complexidade de implementação é muito maior, né? Porque tem, às vezes, muitos tipos de operações, um time muito distribuído, muito grande e tal. Quando você pega uma empresa média, que o dono está ali, entendeu? Está ali em cima, a implementação ela
a mudança cultural, a implementação é muito mais acelerada e a gente vê a captura dos resultados de uma implementação dessa de forma muito mais rápida no médio. No pequeno, tem aqueles pequenos que se destacam pela visão de ter esse tipo de gestão, mas ainda é a minoria dentro dos pequenos. Lembrando que, assim, a gente considera na nossa régua o pequeno transportador é aquele transportador que fatura até seus 30 milhões por ano. Tá bom. Acima disso, a gente já considera médio e acima de 150 milhões, a gente considera grande transportador. Entendi. E embarcadores, hoje olhando, a maioria já foi para esse caminho já ou ainda não, eventualmente? Não, acho que a gente tem uma dinâmica parecida. São grandes embarcadores que têm essa gestão de torre de controle. Muitos deles ainda bastante focado em segurança. Perfeito. Tá? Tem uma minoria que já passou para um nível de gestão logística, tá? Que eu acho que é um próximo passo. E o Aquiles, que é o nosso companheiro lá da NSTEC, que é especialista em torre de controle, ele sempre fala, né? O embarcador tem uma torre de controle porque você não tem a tua. Tá? E eu acho que é super Bom justo. Ponto. Se os transportadores todos tivessem um nível de gestão adequado, o embarcador não precisaria fazer esse tipo de gestão, ou faria com muito menos intensidade, com muito menos complexidade, né? Então, sim, os embarcadores estão. Hoje eu vejo muito ainda focado em segurança, mas já com uma minoria mais avançada olhando para a logística também. Tá? Eu ia puxar esse gatilho, né? Acho que você já começou até a responder. Além desses custos que uma torre consegue evitar, já tem um ponto que você trouxe de repente sobre geração de receita, uma receita que está ali perdida, mas o que mais se enxerga que uma torre consegue, aí olhando para dentro da própria companhia, gerar de valor ou suportar na tomada de decisão para que ela não seja somente uma área operacional que está executando o seu dia a dia, mas que ela está sendo de fato uma equipe que participa do futuro e que está participando do crescimento da empresa? Legal. Tem esses indicadores que eles vão fazer sentido você gerir eles no momento em que ele está acontecendo, né? Que é a função da torre de controle, que é o online. Só que veja, quando você gera essa quantidade de dados para tomada de decisão online, você acaba gerando uma visão de comportamento bastante relevante que pode ser consolidada e olhada depois. Então, assim, os dados gerados por uma torre de controle, eles ajudariam muito no planejamento estratégico da empresa, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, que tipo de operação que a Motes faz melhor? Entendeu? O que é melhor? Puta, com menos incidente, com mais previsibilidade, com menos ocorrência, sei lá. Só que, putz, isso às vezes está no conhecimento empírico dos gestores e na visão daquilo que estoura ou não propimenta lá no dia a dia. Agora, com base nos dados, se vou planejar 2027, aonde que eu deveria investir que é aquele tipo de operação que eu performo mais com menos esforço? Que eu sou mais econômico e entrego um resultado melhor. Puxa, eu vejo que a torre de controle, olhando de forma consolidada no pós, ela ajuda muito esse tipo de dado. Porque sem você ter a torre, você não vai cuidar de ter essas informações online. Tendo a torre, você vai cuidar para a tomada de decisão online. Agora, consolidar isso depois e usar no planejamento é um diferencial. E de alguma forma, pensando aqui disso que você está falando, mas assim, olhando a perspectiva, a gente está falando de pequenas, grandes, médias transportadoras, etc. A torre, ela é um habilitador. Estou pensando assim, se eu fosse um pequeno transportador, um médio transportador, por exemplo, que tem dificuldades, eventualmente, de entrar num grande embarcador. A torre, ela é um habilitador hoje para o cara ele vender o serviço dele de forma diferente, né? Com certeza, com certeza. Porque ele mostra, é uma forma, a gente brincou das telas e tal, mas é uma forma dele comprovar o nível de gestão dele. Porque o cara, para ter uma torre de controle funcional, resolvendo dores, dando previsibilidade... De forma real mesmo, é isso? De forma real, ele tem que ter um nível de gestão adequado, a mentalidade do time de forma ajustada. Então, com certeza, é um cartão de visita. E vai ser mais competitivo, né? Com certeza. Se ele consegue rodar mais a frota dele, ele vai ser mais eficiente. Mais eficiente, né? E é isso, né, Pimenta? Quando você olha... Bom, a gente está passando agora no momento de alteração do órgão regulatório que mexe no melado de todo mundo e gera necessidade de ser mais eficiente. Perfeito. E isso, assim, vocês concordam comigo que não vai ter nenhum momento daqui para frente que vai assim... Não, agora podem ser mais ineficientes, porque não vai ter, entendeu? Só vai apertar.
E quando se olha para trás, e é legal fazer esse resgate histórico, quando se olha lá na época da hiperinflação, você ter estoque da empresa fazia muito sentido. Exato. Faz muito sentido, porque o estoque de um dia para o outro ele ganhava valor, então o balanço da empresa não era um incômodo. A partir do momento do Plano Real, em 94, cara, no dia seguinte ter estoque era ruim. Perfeito. Porque você tinha que girar. Isso, você já aumentou drasticamente a quantidade de transações logísticas, certo? Uhum. E quando você tem mais volume, a tendência é que o preço caia e você ganhe no volume, certo? Aí esse é só um exemplo. Você vai avançando, você pega mais recentemente na pandemia, em que os e-commerces, os marketplaces explodiram de forma super relevante. Hoje tem diversas transportadoras que vivem de fazer transferência dos grandes marketplaces. Isso aumentou drasticamente a quantidade de transações. E quando você olha para o nosso comportamento como pessoa física, eu lembro da minha avó, ela ia no mercado uma vez no mês e fazia o rancho. Não sei, lá no interior a gente chama de rancho. Entendeu? Comprava a compra do mês. Então era uma transação logística e estoque. A minha mãe já ia uma vez por semana. Já aumentou, já de 1 para 4 vezes no mês. Eu e minha esposa, TTT, vai no almoço e vai na janta para comprar. Então, você aumentou muito a necessidade de transações logísticas. Isso gera complexidade. Eu estou dando esse exemplo aqui que parece bobo, mas é exatamente o que você vai escalando e é o que gera lá na origem a necessidade de gestão, mais eficiência e, consequentemente, esse tipo de ferramenta diferencia as empresas. A empresa que se escuta, inclusive, os transportadores mais saudosos falando não, porque na minha época, lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, transporte dava dinheiro. Era muito mais fácil. E ele tem razão, era muito mais fácil. A necessidade de eficiência era muito menor. E agora vai cada vez aumentando mais a necessidade de eficiência. E implementação de tecnologia, com certeza, é um habilitador relevante para isso, né? Até porque se a gente for mais ineficiente, nosso custo logístico do Brasil vai para quanto, né? E é interessante, né, Leopoldo, porque a gente está falando sobre resolver os problemas, sobre ser eficiente. Mas se a gente for olhar na prática o que as transportadoras vivem, a transportadora que conhece melhor os seus problemas ou as suas ineficiências, ela já está na frente da que talvez é um pouco mais eficiente, mas não conhece os problemas, né? Então, não somente o fato de você conseguir trazer essa eficiência para a tua operação, mas, cara, conheça a sua operação. Até porque se você conhecer, vou trazer com o que você falou, Pimenta, para o teu embarcador, para o seu cliente, você é um transportador muito bom, você tem uma perspectiva diferente de como é a sua operação. Você sabe onde você é bom, você sabe onde você precisa evoluir, e isso muda muito, né? É diferente de você não ter nenhuma visibilidade. Sim. Esse autoconhecimento, vamos dizer assim, é muito importante para você saber o que você vai fazer, porque, vamos lá, hoje o acesso à informação ele é aberto e você tem tudo para resolver. Agora, quem resolve tudo não resolve nada, né? Aonde que você vai? Qual que é eu sempre brinco, o paretão, né? Qual que é o paretão da tua empresa? Cara, quais são os 20% dos assuntos que você vai resolver que vão gerar 80% do resultado? Eu acho que essa análise, essa falta de foco, às vezes atrapalha muito as empresas. Para você saber qual que são os 20% que você vai resolver, você precisa conhecer o que você tem de problema para resolver, né? Isso aí. E no custo logístico atual não cabe muita ineficiência, né? Não cabe quase nada para falar nada, né? É isso aí. Leopoldo, para a gente ir fechando aqui, cara, pessoal, já foram 50 e poucos minutos aqui, a gente vai falando assim, voando, né? Se você tivesse que dar uma mensagem aí para os transportadores, embarcadores, que seja, nessa visão de implementação de tecnologia, torre, etc., por onde começar? Além de ligar para você, mas por onde começar? Por onde começar? Me segue no Instagram lá, manda uma mensagem que eu te ajudo. Mas assim, para um cara de tecnologia falar sobre isso é até meio jabá demais, mas assim, basicamente o transportador que ele não tem visibilidade da operação dele, ele fatalmente vai ser ultrapassado. Perfeito. Então, na minha visão, Pimenta César, o transportador que ganha o jogo daqui para frente não é o maior, mas sim o mais preparado, tá? E para você estar mais preparado, não tem como fugir dos nossos 4 pontos, né? Pessoas, processos, tecnologia e dados. Eu consigo te ajudar muito com tecnologia e dados.
pessoas, é tua responsabilidade investir no time certo e ter isso evoluindo. E processos, a gente pode trocar ideias sobre boas práticas e tudo mais, mas isso é bastante individual. Então, acho que o recado é isso. O médio tem uma grande oportunidade, o pequeno, o médio tem uma grande oportunidade na mesa, que é a possibilidade de, com tecnologia, se equiparar aos grandes. E o grande, bichão, é um transatlântico, né? Então, a implementação é sempre mais complexa. Então, o grande também precisa cuidar muito com acompanhar tudo isso que vem acontecendo, né? Porque AI e tecnologia, ele democratiza o acesso e a capacidade de gestão para todo mundo, né? Perfeito. E aproveitando aí, acho que para você aí, o momento merchan aí, talvez explicar um pouco mais agora, acho que além da sua Multitorre e TMS, mas acho que olhar como um todo do que vocês, como NSTech, proporcionam, oferecem, como é que vocês estão vendo o movimento de mercado, momento seu aí. Fala o teu Instagram também, para o pessoal de acompanhar aí, pô. Boa, vou falar. Eu vou começar pelo Instagram, o @leopoldo.nstech. Fácil? Tá fácil. Tá fácil. Eu tô agora, Pimenta e César, com uma missão de postar todo dia até o final do ano. Então, todo dia até o final do ano. Pelo menos um post. Pelo menos um post. Tá e eu não faço não fico fazendo jabá de produto. Tá? Perfeito. O único jabá que eu faço é do evento Transporte do Futuro, que vai acontecer dia 17 e 18 de junho no Expo Center Norte aqui em São Paulo. Estarei lá. E é o transporte. Você vai estar lá como painelista, inclusive. É o Transporte do Futuro e é o lugar onde os transportadores do futuro se reúnem. Tá? São aproximadamente 2.500 pessoas, 2.500 executivos. A exemplo do Logística do Futuro, que é um outro evento nosso, o nosso critério de sucesso. A gente tem 2 grandes critérios de sucesso nesse evento. Conteúdo. Então, a gente está sendo muito cuidadoso com quem vai estar no palco para falar, e é um evento de conteúdo. E o segundo, o público que vai estar lá. Então, assim, a gente vai ter 30% de embarcadores, 70% de transportadores, e os transportadores que vão estar lá são aqueles que estão preocupados com o futuro. Eu falei que vai ter 3 tipos de pessoas lá. Vão ter os painelistas e palestrantes, vai ter os teus clientes vão estar lá, transportador. Sim. Seus clientes vão estar lá, os embarcadores, e os teus concorrentes também vão estar lá. Então, assim, é importante que você esteja, porque você não quer que o teu concorrente fique de chamego com o teu cliente. Tem que acompanhar de perto. Essa talvez seja a melhor venda que você possa fazer para estar lá no Transporte do Futuro, né? Não, mas brincadeira à parte, só te interrompendo, o Transporte do Futuro é o primeiro que vocês fazem, o Logística do Futuro eu vou... acho que estão na 4ª edição? Sexta edição. E é impressionante, cara, assim, o nível que vocês chegaram de entrega de um evento, assim, muito legal mesmo. Parabéns, porque realmente... O time da Mundo Logística lá é fantástico. Impressionante mesmo. Muito legal. Quem não for, eu recomendo, vão, porque realmente é um evento... Transporte do Futuro, tenho certeza que vai ser ótimo. Logística do Futuro também é espetacular. Mas, por favor, continue aí. E na NSTech, assim, é uma empresa com 5 anos, hoje é a maior plataforma, maior ecossistema de tecnologia para logística da América Latina. A gente teve um primeiro momento que foi de aquisições, então a gente fez 38 M&As, a gente mapeou todas as dores que o transporte no Brasil teria e foi buscando as melhores soluções para cada uma dessas dores, consolidou. Teve um segundo momento que é enfim, sinergia e acomodar tudo isso que a gente trouxe para dentro, e agora a gente está no momento que é bastante importante, que é o momento de validação da nossa tese, que a gente entende que o valor está na construção em rede. Tá? Então, quando a gente fala da TNS, né, que é a Transportation Network System, a gente fala da construção em rede. E é muito do que a gente conversou aqui hoje. Poxa, pro motorista ter a melhor condição, ele precisa estar conectado com o transportador, que precisa estar conectado com o embarcador, que precisa conversar com o posto, e como que dentro das nossas soluções, dos nossos produtos, a gente consegue gerar um ambiente melhor para isso. Então, o nosso objetivo, de forma bem transparente, é que o embarcador olhe e fale assim, poxa, para mim, o ideal seria que todos os meus transportadores estivessem na TNS, porque isso geraria uma experiência melhor e mais conectividade. E da mesma forma, em todas as relações da cadeia, além a gente tem diversos produtos, desde software core, que opera, são os TMS, o YMS, que opera, o Trize, que é o software core do motorista, que opera lá
no íntimo das empresas, e os softwares especialistas, que operam em dores específicas. Por exemplo, a jornada do motorista, o Gasola, que opera com combustível. Então, cada uma dessas, as gerenciadores de risco que estão dentro do nosso grupo. Então, são soluções especialistas. Mas é nessa linha. A TNS hoje é a nossa grande missão. A gente precisa e vai conectar essas pontas para gerar esse valor em rede. E aquilo que eu sempre falo, quando a gente olha para o mercado de transportador, eu vejo que assim, para tomar cerveja e assar carne, o transportador é super parceiro. Eles fazem isso direto nos sindicatos por aí. Agora, na hora de falar de como evoluir o setor, dificilmente a gente consegue ter uma conversa produtiva. Eles olham muito essa parte olham muito como concorrente. Só que, poxa, a gente tem 100 mil transportadores no Brasil. O maior, Júlio Simões, ela fatura seus 7 bi de frete. E ela não tem 1,5 do share. Então, assim, antes de ser concorrente, tem muita coisa para colaborar. Tá? Quando a gente escuta falar que tem mercado para todo mundo, cara, é verdade, entendeu? É muito verdade. E para todo mundo que está preparado. Então, eu acho que nossa missão com a TNS é conectar, é fazer com que todas as pessoas conversem, que o embarcador esteja disponível com o transportador, que esteja disponível com o motorista e vice-versa, para que a gente consiga gerar tanto no online via nossos produtos, quanto no offline dentro desses eventos, dentro das nossas comunidades que a gente vem fomentando ao longo do tempo. Muito legal, muito legal. Bom, eu só posso agradecer, Leopoldo, a tua presença aqui. Deu uma aula, né, pra gente. Podia ficar aqui 12 horas falando contigo. Eu sei que você tem conteúdo para falar aqui. Tem que falar de futebol no meio também, mas... Futebol também, né? O que for, eu sei que você desenrola, pô. O que for. Sigam ele no Instagram, porque tem muita coisa bacana, conteúdo muito legal. Eu acho que logística, você vive esse negócio há quase 2 décadas aí e conhece isso como ninguém, né? Então, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Agradeço. César, obrigado também, cara. Obrigado pela Pimenta. parceria. Leopoldo, obrigado. E, turma, acho que o tema hoje super relevante, né? Falamos não só de torre de controle, né? Mas acho que de logística de uma forma geral, mas olhando muito essa questão de dados, conectividade, não trabalhar reativo, né? Mas sempre preventivo, ou seja, mais no ao vivo ali, no real time, né? Acho que tem muita oportunidade. A gente falou aqui, acho que um ponto importante, né? Até para o médio, pequeno transportador, a alavanca que isso pode trazer de negócio, né? E de uma forma geral também o cuidado com os motoristas, né? Que eu acho que é uma atenção muito especial aí que nós transportadores cada vez mais temos que ter. Então, agradeço vocês aí pela escuta aí e espero que possa ser proveitoso para vocês aí no dia a dia de vocês. Obrigado e até a próxima, turma. Obrigado. Valeu, pessoal.